tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo falando de todas as minhas matérias que eu tive até agora na minha faculdade de psicologia. Lembrando que eu vou agora para o 6º semestre, então eu vou falar sobre todas as matérias que eu tive até o 5º, com propriedade, porque eu já fiz elas. E a do 6º eu vou só falar as que eu vou ter agora nesse 6º semestre. Então se você já gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo! Bom, eu estou aqui com as minhas colas sobre todas as matérias e no primeiro semestre eu tive 7 matérias. A primeira delas que eu anotei foi Bases Biológicas aplicadas à Psicologia. Basicamente, essa matéria era a junção de todas as matérias de anatomia que teriam, juntaram e fizeram essa matéria de Bases aplicadas à Psicologia, Bases Biológicas, e foi mais ou menos isso que teve, foi já no primeiro semestre, então a gente aprendeu sobre anatomia, sobre todas as coisas que a gente aprende em biologia, sobre sinapse, sobre o cérebro, enfim, toda essa parte de anatomia foi juntada especificamente só nesta matéria, então foi isso que eu tive de anatomia. Eu sei que tem vários cursos que tem anatomia, essas coisas assim, no meu curso foi só essa matéria. A segunda matéria era Bases Filosóficas da Psicologia, que basicamente era uma filosofia, era uma recapitulação de todos os filósofos, desde a antiguidade até os mais atuais, enfim, porque a gente trabalha muito com citação, filósofos e pesquisadores na psicologia, e então ter essa base, relembrar essa base é muito importante, porque às vezes as pessoas são mais velhas e elas não lembram disso, porque quando você sai do ensino médio e já entra na faculdade, você tem isso mais fresco. Quando você não entra direto, você é mais velho, tem mais dificuldade de se lembrar de todos esses filósofos, então tem uma recapitulação já no primeiro semestre. Juntamente com a terceira matéria, que era Bases Sociológicas e Antropológicas aplicadas à Psicologia, que também era basicamente uma recapitulação de toda a sociologia, de como formaram as sociedades, bem uma sociologia mesmo. Então essas três matérias eram bases bem introdutórias de relembrar mesmo, de resgatar. É isso que a gente aprende no ensino médio e na escola, nessas matérias, nessas partes. Aí a quarta matéria, bioestatística. Sim, para quem pensava que psicologia não tem matemática, ela tem sim, é só essa matéria, é já no primeiro semestre, e é bioestatística. Lembrando que essa aqui é a minha grade, é a grade da minha faculdade, faço faculdade na FHO, Fundação Hermínio Ometo, lá em Araras, então essa é a minha grade. Se você em outras faculdades, você pode ter grades diferentes, pode não ser esses nomes, pode ser que estejam em outros semestres e o meu está nesse. Então varia muito de grade curricular, de matriz curricular de cada faculdade ou de cada ano. Às vezes por ano eles mudam matérias, eles tiram, colocam, mudam os nomes. Então isso aqui é só para ter uma base do que a gente aprende em psicologia e não é para levar em consideração assim ao pé da letra, porque na sua faculdade pode mudar. Então, voltando a falar de bioestatística, lá a gente aprende a mexer no Excel, fazer gráficos, tabelas e fazer média, mediana, essas coisas assim básicas que a gente precisa aprender e que a gente vai utilizar na nossa profissão, que a gente vai mexer com tabela para fazer tabela de horário, fazer tabela de preço e várias coisas assim, gráficos de melhor ou não. Principalmente a análise do comportamento usa bastante isso, já que ela lida com o comportamento e com medidas, então é muito importante saber isso. Então já é no primeiro semestre que é introduzida a bioestatística. Então a próxima matéria é Formação Humana e Profissional em Psicologia. Essa matéria era a coordenadora do curso mesmo que dava, e essa é uma matéria que ela é uma base, assim, sabe? Você entra lá, ela não tem como eu posso dizer, um tema central, tipo bases biológicas, a base é biologia. Essa matéria de formação humana é basicamente uma roda de conversa, assim, você conversa sobre a faculdade, sobre como é a faculdade, se você está gostando, e em relação à psicologia, você pergunta as coisas, curiosidades, a gente falava sobre abordagem, sobre se a psicologia dá dinheiro ou não, a gente quebra tabus, enfim, a gente fala sobre várias coisas, então não tem uma
uma matéria propriamente dita, mas é mais um espaço, mais um horário para ser acolhedor, ter as suas questões respondidas e interagir com os colegas. Era mais uma matéria desse jeito para você falar realmente sobre a psicologia. Era isso, para você conversar, tirar suas dúvidas, e era basicamente sobre isso a matéria. E a próxima matéria era a oficina de leitura e escrita, que basicamente era a gente fazer textos e aprender sobre gramática, coesão e coerência, pontuação, porque como na psicologia a gente escreve e lê muito, é muito importante saber esses pontos. E isso aqui resgata também essa parte, assim, introdutória sobre essa parte da escrita, já que a gente utiliza bastante. E a última matéria desse semestre era sustentabilidade, que é muito dito na minha faculdade. A gente tem matérias sobre sustentabilidade, a gente teve extensão sobre sustentabilidade. Alguns dos nossos trabalhos são pautados na sustentabilidade. Então a FHO leva a sustentabilidade muito a sério. Tanto que é uma matéria e a gente aprende sobre ODS e sobre sustentabilidade, basicamente isso. Bom, no segundo semestre eu também tive 7 matérias. A primeira delas era Fenômenos e Processos Cognitivos em Psicologia, que basicamente a gente trabalhava como era o funcionamento da memória, da percepção, do conhecimento, da sensação, da atenção, do pensamento e da linguagem. Então, eram esses processos e esses fenômenos que a gente trabalhava com base nas bases biológicas que a gente tinha aprendido no semestre anterior. A segunda matéria, Formação Humana e Profissional em Psicologia 2, que também era pautado em conhecer e explorar a psicologia, igual no primeiro semestre, só que esse era 2, era continuação. A terceira matéria era Fundamentos da Avaliação Psicológica, então a gente trabalhava em como fazer, onde aplicar a avaliação psicológica, como, por quê, em qual momento, as etapas da avaliação psicológica, então era toda uma parte teórica de como fazer uma avaliação psicológica. E foi muito interessante, foi muito legal aprender e descobrir todo o processo que tem por trás dessa avaliação. Que são várias etapas, não é só chegar lá e fazer uma avaliação. Você tem muito estudo, muitas etapas e muitos processos para ser cumprido para que a avaliação saia da melhor maneira possível. Acho que a quarta matéria, que eu perdi, é a história da psicologia. Então, toda a história de onde começou, de onde veio, quem surgiu, quando, as mudanças ao longo do tempo, toda a história da psicologia a gente aprendeu nessa matéria. A quinta, eu acho que a quinta, foi metodologia da pesquisa científica. Então, a gente aprendeu como funciona uma pesquisa científica, o que é uma pesquisa pautada cientificamente, quais são as normas da BNT, porque elas são importantes, como fazer citação indireta, direta. Então, tudo isso é importante, principalmente para fazer o TCC, mas também para fazer os documentos que são pedidos na avaliação psicológica. Então, todas as matérias meio que se interligam e todas são muito importantes. A próxima foi Políticas Públicas, que foi uma política pública geralzona, porque a gente aprendeu as 3 políticas públicas, os 3 pilares, que são as políticas públicas da saúde, da educação e da assistência social. Então, tem esses 3 e a gente aprendeu de uma maneira geral o que são, quais as leis, para que serve cada uma delas. Então, foi mais um geralzão, porque mais pra frente eu tive outra matéria de políticas públicas que eu vou falar. E a última matéria desse semestre foi Psicologia do Desenvolvimento, Infância e Adolescência. Então a gente estudou todo esse desenvolvimento, como ele é esperado desde a gestação até a adolescência, quais o percurso do dito normal, o padrão esperado, o que pode ocasionar, quais impactos podem ter determinadas situações, o que podem causar. Então, basicamente a gente aprendeu sobre o desenvolvimento. Então, também foi muito interessante. Bom, no terceiro semestre eu tive uma matéria a menos, então eu tive 6 matérias. A primeira delas era a análise do comportamento 1, ou seja, a análise do comportamento é uma abordagem dentro da psicologia, é uma visão de mundo, uma visão de homem, que quando você sai da faculdade, você se pauta nessa abordagem. E a análise do comportamento é uma delas. A partir do terceiro semestre, que era o segundo ano de faculdade, você começa a ter contato com as abordagens. São várias abordagens que tem dentro da psicologia, mas na faculdade a gente aprende principalmente 3, que é a análise do comportamento e mais outras 2 que eu tive nesse semestre, que é a psicanálise e a fenomenologia. Então eu tive a análise do comportamento 1,
Psicanálise 1 e Introdução à Fenomenologia e ao Existencialismo. Essas foram as 3 matérias sobre abordagens que eu tive. A gente estuda essas abordagens e você pode se identificar ou não com uma dessas 3 delas. Então, elas são muito importantes para o psicólogo e que ele tem que se sentir confortável com aquela abordagem, porque é com ela que ela vai trabalhar, que ele vai se pautar, que ele vai pesquisar sobre, para se embasar nas consultas dele, na prática dele. Tirando essas matérias sobre abordagem, eu tive medidas e avaliações de psicologia, que é uma continuação da matéria de avaliação psicológica do semestre passado, e nessa matéria eu tive o contato com os testes psicológicos, como eles fazem, como eles funcionam, onde, com quem aplicar. Lá na faculdade tem um espaço com vários testes, então nessa matéria a gente pôde pegar, ler, ver como funciona, aplicar ficcionalmente. A gente pegou um caso e a gente montou toda uma avaliação em cima dele e quais testes a gente poderia aplicar nele, ao nosso ver. Então foi muito interessante essa matéria e ela linka com a matéria do outro semestre, então todas as matérias são importantes porque todas elas linkam com outras matérias. Então é muito importante, todas elas, e são muito legais. Eu gosto muito, eu sou muito envolvida nessa parte da psicologia e eu gosto bastante. Continuando, tem a psicologia do desenvolvimento adulto e idoso. No semestre passado foi da infância e adolescência, agora para terminar teve do adulto e do idoso. E por último, teve a psicologia e educação, que nessa matéria a gente falou sobre como é a psicologia na educação, o que ela faz, quais são os tipos de psicologia, porque tem a psicologia escolar, a psicologia educacional. Então são vários meios que a psicologia está inclusa, então a gente estudou a educação, que é onde a psicologia pode estar. Bom, agora no 4º semestre eu tive 5 matérias, estamos diminuindo nas matérias. No 4º semestre eu tive análise do comportamento 2, que é a continuação da análise do comportamento 1, psicanálise 2, também a continuação, e também tive psicologia e fenomenologia, que são as 3 abordagens que eu falei que a gente estuda na faculdade. Então eu tive de novo a continuação para estudar mais a fundo essas abordagens. Tirando as abordagens, eu tive psicologia organizacional e do trabalho, onde outra área da psicologia. No semestre passado teve psicologia e educação, e nessa teve psicologia organizacional e do trabalho, que são 2 outras áreas que a psicologia pode atuar, psicologia organizacional e psicologia do trabalho. Eu tenho porque mais tarde eu vou ter uma matéria sobre psicologia organizacional e outras sobre a psicologia do trabalho. Então aqui é mais uma introdução sobre o que é, quais são as áreas, onde o psicólogo se encaixa naquele local, o que ele faz, uma base mais introdutória assim. E para fechar o 4º semestre, tem a psicologia social, identidade e diversidade, que a gente estuda como o social, a sua identidade e a sua história de vida impactam na sua saúde mental, no seu psicológico, no seu social. Então, o social impacta em você, você impacta no social. Então, é sobre isso que fala a psicologia social. Ela é muito importante porque eu acho que a psicologia social está em todas as áreas, porque o social está em todas as áreas. Então, eu acho uma matéria muito interessante e foi uma matéria muito divertida e muito importante. Agora, para fechar mesmo, o 5º semestre. No 5º semestre, eu tive 7 matérias. Dentre elas, eu tive grupos e instituições, a teoria, que a gente aprendeu a história dos grupos, a história das instituições, o que o psicólogo faz com os grupos, porque o psicólogo é muito conhecido por fazer a psicologia em grupo, discutir em grupo, falar sobre o grupo. Então, o grupo é muito importante para a psicologia. E dentro dessa, a gente estudou sobre a psicologia das instituições. Então, foi uma matéria muito interessante para falar sobre esse âmbito do grupo, como o psicólogo faz esse movimento de estar em grupo, não os filósofos, mas os pesquisadores sobre grupos e os vários métodos e intervenções que a gente pode fazer em grupo. Então é muito interessante saber sobre isso, porque é uma prática muito comum na psicologia. Continuando, tem políticas públicas de saúde. Como eu disse, a gente já teve uma matéria de políticas públicas, essa é voltada para a de saúde. A gente aprende sobre o SUS, sobre a RAS, que é a Rede de Atenção à Saúde, a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e sobre os programas e políticas de saúde que tem aqui no nosso país. Tem a psicologia organizacional, como eu disse, é um aprofundamento daquela outra matéria do 4º semestre, psicologia organizacional e do trabalho. Aqui a gente aprende sobre clima, cultura organizacional, o
papel do psicólogo na organização, sobre recrutamento e seleção, que é uma prática muito comum nas organizações para o psicólogo. Então a gente aprende tudo isso. Continuando, tem a psicologia social do trabalho, como eu disse, teria outra matéria sobre o trabalho, juntamente com a social, como eu disse, a social. Então aqui é sobre como a social impacta no trabalho, como o trabalho impacta muito no nosso social, como a gente se vê muito pelo nosso trabalho, como o trabalho muitas vezes nos define. Então era uma matéria falando sobre isso. Continuando, temos Psicopatologia Geral 1, que era uma matéria que eu estava muito ansiosa, porque a gente discute sobre a CID, sobre o DSM, que é onde tem o manual enorme dos transtornos. Todos os transtornos estão lá, que é onde o psicólogo se embasa, mas não define, é só um norteador. Então a gente aprende sobre os transtornos, os seus sintomas, as suas causas, os seus sinais. Então também foi muito interessante. Para terminar, temos mais duas. Temos Ética e Cidadania, que a gente aprende sobre a história da ética, de onde a ética veio, o que a cidadania tem a ver com a ética, o que isso impacta na vida das pessoas. E, juntamente, temos a matéria de ética profissional em psicologia, que a gente aprende sobre todos os códigos e normas que têm voltados para a psicologia, o que pode ser feito, quais são as situações antiéticas que o psicólogo pode enfrentar, o que ele pode fazer para não fazer uma situação antiética. Então era uma matéria voltada para isso, muito importante também. Prestar atenção nas normas, nos nossos códigos também é muito importante. Bom, e para finalizar, agora no sexto semestre eu também vou ter 6 matérias, sendo elas Análise Aplicada do Comportamento, Grupos de Instituições 2, a parte teórica, e Grupos de Instituições Práticas, que vai ser a parte prática dessa matéria, Psicanálise 3, Psicologia Escolar e Educacional e Psicopatologia Geral 2. E foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado das matérias, que tenha inspirado vocês e explicado um pouco para vocês como é a faculdade de psicologia. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!